Bom, oi para você que está me assistindo. A gente vai começar aí as etapas do desenvolvimento da atividade mapa de desenho técnico. E aí algumas coisas que a gente precisa se atentar ao momento de fazer toda essa questão do desenho em si é o seguinte: nossa superfície de trabalho ela precisa ser totalmente lisa. E aí ela não pode ter nenhuma imperfeição, não pode ter nenhuma sujeira, não pode apresentar características que possam levar o nosso desenho a ter uma má conformação. No caso aqui eu estou usando uma prancheta, estou gravando aqui com o celular aqui em cima, estou vendo tudo aqui pelo computador meu que está sendo gravado aqui na minha frente. E aí, se você estiver utilizando a régua T ao invés da prancheta, você precisa se atentar a algumas coisas. Por exemplo, aqui a minha mesa ela tem a ponta arredondada. E aí essa ponta arredondada vai me impossibilitar de utilizar essa régua T, porque a régua T ela precisa estar apoiada em alguma superfície reta ou plana é, da minha mesa, porque ela vai fazer todo esse movimento, toda essa movimentação que a gente tem aqui em relação ao plano horizontal da nossa folha. Aqui na minha própria prancheta ela já vem com a própria régua, tem esse espaçozinho aqui que é justamente para caso a gente vá utilizar ela sobreposta, que eu estou utilizando ela de cima, então não vou levantar essa partezinha dela daqui, que é referente à inclinação da prancheta. Mas aí quando você está trabalhando com a prancheta levantada, essa partezinha daqui ela serve para a gente apoiar as nossos pincéis, chamado de pincel, mas tem um nome específico para cada um, né? E aí, por falar neles, cada um também vai desempenhar uma função específica. No caso aqui eu estou utilizando a 09, a 07 e a 05. Cada uma delas tem uma função específica. Quando eu estou querendo trabalhar com planos mais visíveis, que precisam estar mais próximos, digamos, ao meu ponto de vista, digamos que eu estivesse desenhando uma peça, ou desenhando uma casa, ou desenhando algum objeto. E aí, os planos mais próximos da minha visão, eu preciso desenhar com uma pena, chamada de pena, mais grossa. Porque aí ela vai dar essa impressão de profundidade para a gente que está desenhando. E aí, ao decorrer do que vai se afastando, a gente vai diminuindo o valor da pena. Como aqui eu estou utilizando a 09, a 07 e a 05, da 09 para a 07 não vai fazer tanta diferença. Estou utilizando as mais grossas, por quê? Porque para mim que estou gravando aqui, vocês vão precisar ter uma visão melhor. E aí, se eu utilizar apenas muito finas, pode ser que no vídeo você não consiga observar. Mas aí, digamos, pronto, entre a 09 e a 07 eu poderia escolher a 09, a 05 e a 03, ou 09, não, 07, 05 e 03, porque elas têm dimensões diferentes. Outra coisa que a gente também precisa se atentar no momento de desenhar, vou botar aqui do lado, é a questão da escolha da borracha. Eles recomendam que a gente utilize uma borracha branca de um material específico. Eu não estou lembrado agora qual é o material específico para essa borracha, mas aí cada uma delas elas têm uma função específica. E aí a gente vai ver isso durante as aulas. Por que eu não posso utilizar a famosa azul e vermelho ou essas comuns que tem cor? No momento em que eu for precisar fazer uma correção do meu desenho, pode ser que essa ou essa daqui cause manchas no meu desenho. E aí essa daqui, o materialzinho dela é mais diferenciado do que essa daqui. E aí ela consegue não deixar marcado ou tão marcado o nosso desenho. Outra coisa que a gente precisa se atentar também no momento de desenhar é que a gente não pode imprimir tanta força em cima do desenho. Digamos, eu estou fazendo aqui o meu desenho com a 05 e aí eu aplico muita força em cima do meu desenho. E isso vai dar trabalho para ser apagado.
E aí a gente precisa, digamos, como a gente está iniciando o desenho, a gente precisa imprimir, colocar menos força no momento de desenhar. Outro item importante que tem também é as pontas que são exigidas para o desenho técnico. Eles pedem que a gente utilize as pontas que possuam um símbolozinho HB no grafite. Por que eles pedem essa? O outro grafite que tem, ele mancha mais fácil, ele é mais difícil de apagar também. Esse daqui ele já é próprio para esse tipo de trabalho. E aí, outro item que a gente precisa ter também é a nossa fita crepe. Essa aqui eu comprei em uma dessas lojas de materiais escolares. Comprei nova porque eu já tinha perdido a minha outra que eu tinha. Mas essa aqui vem com um tamanho pequeno. Eu não vou precisar de tantas. Eu não utilizo muito o desenho técnico feito em prancha, feito à mão. Eu geralmente faço maquete digital. E aí ela serve apenas para fixação da nossa folha, para no momento que eu for desenhar, nossa folha não se movimentar para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, ou nas diagonais. E aí tem também o nosso escalímetro. O escalímetro é um material que a gente precisa ter bastante cuidado. Por quê? Porque a depender do material, no caso desse meu escalímetro aqui, ele é um escalímetro de alumínio. E aí eu já dei uma queda nele aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas eu vou aproximar um pouco aqui. Essa pontinha daqui, ó, ela já tá um pouco amassada, isso aqui já foi uma queda. E aí ela não danificou tanto o escalímetro, porque não pegou na parte onde tem a parte que usa de métrica. E aí, caso aconteça alguma marcação aqui, alguma pancada, vai acabar descalibrando o meu escalímetro. E aí o escalímetro ele tem várias escalas. Se vocês observarem, aqui ó, no meu ele tem uma numeraçãozinha pequena. Não sei se vai dar pra ver, mas aí eu vou tentar aproximar aqui. Tem uma numeraçãozinha pequenininha e cada uma delas é uma escala diferente. Eu vou virar aqui, ó. Essa daqui era 1 para 20. Essa daqui já é 1 para 50. Essa daqui já é 1 para 100. E aí do mesmo jeito no outro lado, ó. Vou virar ele aqui. Essa daqui já é 1 para 25. Essa 1 para 75 e essa 1 para 20. É 1 para 25, 1 para 125 e 1 para 75. Cada uma com uma escala diferente. E aí eu vou precisar me atentar no momento de fazer esses desenhos. Eu vou ver se eu consigo trazer uma explicaçãozinha melhor em cima de como é que funciona essa questão de escala nos desenhos com escalímetro. Essa aula primeiro vai ser introdutória de quais os materiais que a gente precisa utilizar na hora de fazer o desenho. E aí, outros objetos no caso que a gente precisa para o nosso desenho é os esquadros. Aqui eu estou utilizando dois da marca Desitec. Eles são sem escala numérica e são retos, porém eu tinha comprado também outros que no caso eles vieram com um rebaixo. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem essa partezinha aqui mais, digamos, achatada aqui. E aí esse daqui não é muito usual, porque ele não vai funcionar da mesma forma que esse aqui no momento da gente fazer o desenho, porque ele pode ocorrer de ele entrar por baixo e aí a gente não conseguir fazer o desenho da maneira correta. E aí esses daqui que são mais retinhos, eu tenho a opção de utilizar ele assim, eu posso utilizar ele ao contrário, caso eu precise, mas já naquele lá eu não consigo porque o próprio esquadro ele vai acabar entrando. E aí eu vou fazer uma leve demonstração com dois esquadros diferentes, um de cada marca. E aí, aqui enquanto eles estão de frente, eles conseguem se alinhar. Mas digamos que eu precisasse fazer um desenho assim. E aí cada um deles vão funcionar com uma graduação diferente. Vou trazer também uma aula sobre isso. E cada um deles vai funcionar de uma graduação diferente. E aí, pronto. O exemplo que eu tenho aqui é, quando eu puxo para próximo da minha régua, ele acaba subindo em cima da outra. Pode reparar aqui, ó.
tá aqui. Quando eu aproximo, ele acaba subindo em cima por conta do rebaixo que ele tem. E aí a gente precisa se atentar no momento de escolha de compra desses esquadros. Pronto. Feito isso, a gente precisa saber também sobre o nosso compasso, que também não vai ser utilizado aqui na aula, mas aí esse daqui é um dos que eu gostei mais da questão de review, porque ele tem a questão da ponta ser trocável. Eu consigo trocar essa ponta daqui, ele já vem com algumas pontinhas também para poder se trocar, caso precise. Tem a questão de eu poder alongar ou diminuir aqui o braço. E aí esse daqui foi um dos que eu achei melhorzinhos. Tem a questão também dele abrir e fechar a graduação dele aqui sem que no momento que eu vou fazer o círculo eu acabe fechando meu compasso. Vou fechar aqui um pouco para poder encaixar. E aí, feito isso, a gente já tem uma apresentação inicial. E aí, na atividade em si, ela pede para que a gente escolha uma folha. Eu oriento a vocês que vocês utilizem a folha A4. Por quê? Deixa eu até puxar um pouco mais para cá. A folha A4. Por quê? Porque a gente consegue, digamos, no momento de fazer o escaneamento, sair no tamanho da folha que precisa ser entregue para a atividade de vocês. Se eu fosse utilizar, vou até pegar uma aqui. Se eu fosse utilizar uma folha A3, que eu tenho aqui algumas guardadas, deixa eu puxar aqui. Essa daqui é uma folha A3 que eu estava fazendo. Isso aqui foi de um projeto que a gente fez para Unicesumar, na época que eu estudava design. E aí, a folha A3, no momento de fazer a digitalização, ela não vai caber na impressora ou na minha câmera para fazer essa digitalização. E aí eu recomendo a vocês que utilizem a folha A4 já justamente por conta disso. Deixa eu ajustar aqui, sair um pouco da linha. Pronto. E aí a gente vai agora aprender como é que faz essa fixação dessa página. Vou pegar aqui uma folha A4 comum. E aí eu vou precisar me atentar ao seguinte. Vou tentar ver se eu consigo ver ela aqui no vídeo para não ficar fora o desenho. Pronto. Feito aqui. Vou ajustar aqui ela aqui com a minha régua para que fique o mais reto possível. Feito isso daqui, eu agora vou começar as nossas fixações. E as fixações são feitas com a fita crepe. E aí eu devo me atentar ao seguinte: eu não posso tirar uma fita muito grande. Vou até desprezar essa partezinha daqui, que é o início da fita. Eu não posso tirar um pedaço de fita muito, muito grande para colar aqui em cima, porque a depender da distância, porque algumas distâncias são específicas, e aí a gente vai ver isso durante a aula, eu não vou poder colar essa fita, digamos, aqui, nessa posição aqui, pegando esse pedaço aqui de cima. Eu vou ter que colar ela o mais, digamos, o mais na ponta possível, já para evitar também o risco de, no momento de retirada da fita, ela não rasgar a minha folha. E aí eu passo a fita aqui, ó, faço a minha primeira fixação, fixei aqui, pode reparar que está bem na pontinha, vou até marcar aqui, ó, minha pontinha está mesmo aqui assim, vou desenhar ela aqui para a gente ficar mais fácil de ver, eu acredito que dá para ver aqui no vídeo. E aí, feito a minha primeira fixação, eu ajusto aqui a minha página e vou puxar mais um pouco para poder fazer a minha segunda fixação. No caso do meu lado esquerdo, que eu estou utilizando aqui, ó, o meu lado esquerdo, esse lado daqui é o que geralmente é utilizado para encadernação. E aí eu devo me atentar ao seguinte, ó, pronto, aqui eu já mexi na folha, já saiu do lugar.
Eu não preciso colocar tão na pontinha como eu coloquei nesse outro lado. Não aqui e nem aqui. Por quê? Porque aqui a gente precisa ter um margeamento maior. Se a gente observar aqui pelo que já dá na atividade, esse margeamento daqui ele é maior do que os outros margeamentos. Esse margeamento é maior do que esse daqui. Então, eu não preciso me preocupar tanto como eu me preocupei aqui. Porém, a gente tem que se lembrar o seguinte: no momento em que eu for desfixar a folha, ele pode rasgar minha folha, eu posso acabar rasgando a minha folha. E aí é recomendável que a gente também faça o mesmo processo aqui desse lado, de margear mais escanteada a nossa fixação. Vou ajustar aqui a minha folha, a minha régua aqui. Vou fixar aqui a minha outra ponta. E aí eu já tenho aqui a minha parte de cima fixada. Vou puxar aqui um pouco para baixo. E aí aqui ele já não se movimenta mais nesse sentido. Eu posso movimentar ela assim, posso. Posso movimentar ela assim, ela vai movimentar um pouco, mas aí ela volta para o lugar dela. E aí agora eu faço as últimas fixações. Vou fixar aqui. E aí eu tenho que me alertar o seguinte: como eu estou utilizando a prancha e aqui eu estou com um volume reduzido, aqui eu tenho uma margem maior. Porém, como eu estou filmando aqui, eu vou precisar levantar um pouco aqui para poder fixar. E aí vou fixar aqui. Pronto, fixado aqui. Falta só fixar esse outro lado. E aí eu já tenho a minha prancha fixa. Ajustando aqui, ó, para poder fixar. Tenho a minha prancha fixa e aí agora eu posso trabalhar em cima dessa minha folha. E aí para as margens, a atividade ela diz o seguinte, como já foi dito no vídeo anterior, que as margens precisam ter no lado esquerdo 20 centímetros, 20 milímetros, 20 centímetros, no caso 20 centímetros não, 2 centímetros do lado esquerdo, e nas outras margens 10 centímetros, 10 milímetros no caso, 1 centímetro. Me atrapalhei um pouco, mas dá para entender. A gente vai fazer isso aqui agora. E aí eu vou utilizar o escalímetro. Na escala 1 para 100, eu tenho a régua comum. Eu tenho uma minha régua normal. E aí, como é que eu faço para fazer essas margens do lado de cá de 2 centímetros e essa daqui de 1 centímetro? Vou posicionar aqui a minha régua acima do meu desenho. Vou posicionar aqui a minha escala, que está aqui, ó, 1 para 100, acima da minha folha. E aí eu percebo o seguinte: a minha folha ela tem quase 21 centímetros de largura. Vou posicionar ela aqui alinhada à minha régua aqui, a minha linha. E aí eu vou fazer com a 0,9 a minha primeira marcação nos 2 centímetros que tem aqui. Vou marcar aqui os 2 centímetros. E aí eu vou ajustar um pouco aqui desse outro lado para poder fazer a minha marcação de 1 centímetro. Pronto, feito isso, não vou precisar marcar mais nada desses dois lados. Vou precisar apenas marcar desse e desse outro aqui. E aí, para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte: vou descer totalmente a minha régua aqui. Vou utilizar o meu esquadro. E aí eu posso utilizar tanto o esquadro de 60 como o esquadro de 45. Mas eu vou utilizar aqui o de 60 porque ele é menor em relação aqui. E aí eu vou fazer a minha marcação aqui em 1 centímetro. Vou posicionar aqui esse esquadro aqui do outro lado. Vou posicionar aqui meu escalímetro. E aí eu vou demarcar aqui, ajustando aqui, ó, onde é que fica os meus 1 centímetros. Vou marcar aqui meus 1 centímetro. Marquei aqui. E aí eu vou vir aqui para cima para marcar os meus 1 centímetros também. Mas aí eu vou fazer desse outro lado porque aqui tem a sombra, né? Como eu tô com uma luz aqui, acaba que esse lado daqui fica pouco iluminado. Vou posicionar aqui o meu escalômetro, lembrando de sempre observar se está na escala certa. No caso, a escala 1 para 100.
Vou posicionar ele aqui. E aí eu vou ajustar de acordo com a minha régua aqui, para ficar com uns 1 centímetro em cima, aqui na minha margem de cima. Vou segurar aqui meu escalímetro e meu esquadro. Vou marcar aqui os 1 centímetros. E agora eu só faço os meus desenhos utilizando o meu esquadro. Poderia utilizar o escalímetro? Poderia, mas aí não é o recomendado pelo seguinte: qualquer alteração que eu tenho que faça algum que eu pense assim, pode ser prejudicial ao meu escalímetro, eu evito, porque isso aqui é uma ferramenta calibrada. E aí qualquer pancada, qualquer arranhão vai causar dano ao meu desenho. E aí é preferível utilizar o escalímetro apenas nos momentos de medidas e utilizar os esquadros nos momentos que forem fazer os desenhos. E aí eu vou fazer o seguinte: vou marcar aqui, ó, meu pontinho ele está aqui dos 2 centímetros. Eu tenho a minha régua aqui posicionada já de maneira correta. E aí eu vou passar, lembrando o seguinte: outra coisa que eu preciso me atentar é sempre passar com o mesmo sentido da linha. Ó, se eu não posso fazer esse movimento aqui em um desenho, eu preciso seguir um movimento específico. E aí a gente posiciona o pincel mais ou menos assim, lateralizado, risca mais ou menos até chegar próximo aqui à minha linha que eu pontilhei aqui. E aí eu vou seguir o mesmo caminho até chegar aqui em cima. Eu posso passar? Posso, que eu não tô aplicando tanta força aqui ao meu desenho. E aí você vai reparar o seguinte: se você acabar movimentando o pincel, a linha ela não vai seguir o mesmo sentido. Ela vai talvez ou apresentar um desvio ou uma mudança, uma nova linha vai ser criada. E aí, como eu já fiz esse lado, vou aproveitar a mesma régua para fazer o do outro lado. Vou apenas arrastar aqui para o outro lado. E aí eu faço a minha marcação para fazer as minhas margens. Vou pegar aqui de baixo mesmo, depois eu faço esse ajuste referente a apagar as linhas que sobram. Mas aí a gente já começa a ver as margens aparecendo. Eu já tenho as minhas duas margens aqui, a de 2 centímetros e a de 1 centímetro. E aí, para não precisar do escalímetro mais, como eu já tenho essa régua daqui, e para quem está utilizando a régua T é para ser utilizada para isso. A gente vai posicionar aqui e vai fazer o nosso desenho apenas para o que falta. Fiz aqui a minha outra linha de margem, vou vir agora para a minha linha aqui em cima. E aí agora eu vou precisar me levantar um pouco, porque eu não consigo olhar daqui de baixo. E aí eu faço a minha linha, minha última linha. Pronto. Feito isso, eu já tenho as minhas margens prontas. Vou abrir aqui a minha borracha para poder fazer o apagamento das linhas que sobraram. Vou tirar ela aqui da capinha, que eu não utilizo com aquela capinha. E aí eu vou apagar. E aí, ó, se a gente reparar, com a borracha específica eu não vou ter tanto trabalho para apagar as linhas que sobraram. Elas já vão apagar com uma facilidade maior. Aqui eu acabei apagando um pouco a margem, mas a gente vai fazer essa correção depois. Apaguei aqui a minha linha que tinha sobrado e eu vou apagar a minha última linha aqui, completando a minha margem. Fiz as margens na folha e aí pronto, aqui já está pronto para fazer o meu carimbo. No carimbo, na atividade em si, ele pede o seguinte: ele dá vou deixar aqui a folha das margens. No carimbo ele dá um exemplo a ser seguido para ser feito esse carimbo. Deixa eu pegar outra folha aqui. E aí ele pede que a legenda, no caso o carimbo com a legenda, seja feita da seguinte forma: tenha
um título de proprietário, ou a gente pode fazer de acordo com o que pede aqui embaixo, que é o seguinte. Já diz aqui, utilize folha do tamanho A4, deve ser utilizado na orientação vertical, no caso aqui, e a outra deverá estar na posição horizontal, ou seja, a gente vai precisar desenhar outra folha em outra posição, no caso, mudar a posição dela aqui. Seguindo as normas, que no caso as normas aqui para as margens, que pode ser de 10 centímetros ou de 7 milímetros, aqui de 2 centímetros ou 25 milímetros, e aí vai depender de como você quer trabalhar, como você acha melhor. Em seguida vai criar uma legenda própria, seguindo as especificações da norma, que no caso é essa legenda daqui, mas aí a gente vai fazer algumas alterações em cima, contendo pelo menos as seguintes informações. A primeira delas é proprietário legal e ou empresa, como o nome da instituição de ensino e curso. Um título para a atividade, no caso, mapa, desenho técnico. Um número da etapa do mapa, no caso, aqui a gente vai colocar a etapa 1. O nome do estudante, no caso, o seu nome. O nome da disciplina, que é desenho técnico. A data que foi feito o desenho. A escala escolhida, e a escala a gente vai escolher ou 1 para 100, que já vai dizer ali na atividade, no caso, ou 1 para 100, ou 1 para 50, ou 1 para 25, e aí a gente vai ver de acordo com o que está pedindo na atividade. Mas se eu não me engano, é para fazer uma na 1 para 100 e 2 para 100, é um negócio assim. E aí precisa também do nome do professor. E aí eu já vou deixar aqui de lado essas especificações. Outra coisa que a gente precisa se atentar também é que ele pede que esse carimbo ele tenha 180 milímetros, ou seja, 18 centímetros. E eu acredito que pelo espaço que sobrou aqui, sobra mais ou menos 18 centímetros. E aí a gente vai observar isso aqui agora. Utilizando a escala 1 para 100, para a gente medir. E aí, se eu observar aqui na página, ela dá quase os 18 centímetros. E aí eu acredito que é só a questão do margeamento. Como eles utilizaram 10 centímetros, ou o tamanho da folha também pode estar diferente, pode estar menor. Mas digamos que deu os 18 centímetros. E aí eu já tenho aqui a minha largura para ser feita esse meu carimbo. Ele dá apenas a largura para o carimbo, ele não especifica o tamanho das lacunas. E aí, deixa eu ver se ele realmente não especifica. Ele não especifica. E aí a gente vai utilizar o tamanho de ou 1 centímetro ou meio centímetro, mas meio centímetro eu acho ainda muito pouco, então vamos utilizar o de 1 centímetro mesmo. E aí eu vou fazer algumas marcações aqui utilizando novamente o esquadro para a gente poder, deixa eu fazer pelo outro lado, utilizando o esquadro para poder fazer as nossas marcações de linha. Vou utilizar aqui o outro lado do sentido contrário, que a escala 1 para 100 está especificando aqui em cima. E aí, vamos fazer o seguinte, vou baixar aqui um pouco, acho que não vai mais, então vou ter que subir aqui um pouco. Pronto. Subir até chegar na marca dos 30 aqui, que tá, esse meu escalímetro ele tem 30 centímetros. Tem mais que 30 centímetros quando a gente conta com as sobras que tem aqui, no caso 32 ou 33. Porém, eu vou fazer as minhas marcações de acordo com o modelo do carimbo que ele dá. Eu acredito que ele não trouxe outro modelo de carimbo durante as páginas, mas se ele tiver trazido, a gente muda no decorrer das aulas. E aí, ele precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 especificações diferentes. Então, eu vou utilizar 8 centímetros. Fazer a minha primeira marcação aqui. Utilizar novamente A09.
2, 3, 4, 5, 6. Vou utilizar 6, mas eu acredito que não vai utilizar isso, porque a gente vai dividir essas informações entre as linhas que vão ser feitas aqui. E aí eu vou fazer primeiro as linhas nas verticais, para me facilitar a visualização de onde eu vou fazer as divisões. Vou fazer a minha primeira marcação aqui. Minha segunda marcação. Terceira. E aí reparem o seguinte, eu sempre estou fazendo o mesmo movimento no desenho. Eu nunca estou mudando a posição da minha pena. Por que eu não estou mudando a posição da pena? Eu estou me atentando a isso. Para não ocorrer de fazer voltas ou mudar o sentido da linha. Pronto, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 lacunas. Vou fazer apenas com 5. Acredito que dá com essas 5 que tem já aqui. Pronto. Feito isso, eu vou dividir essas lacunas em algumas lacunas específicas. No caso, eu vou deixar uma daqui para utilizar. Vou deixar essa primeira para colocar o nome da instituição, no caso a Unicesumar. Vou deixar aqui marcado Uni. Vou riscar de forma mais clara e mais calma, sem colocar força, para não ocorrer o risco de no momento de apagar, não ocorrer o problema de ficar manchado. Precisa ter o título do projeto, e aí eu vou dividir aqui ela no meio, para deixar aqui o título do projeto, que eu não vou escrever um título tão grande para esse projeto, vou colocar etapa do mapa. No caso, eu vou botar aqui qual é a etapa do mapa que eu estou fazendo. No caso, do outro lado aqui, eu vou colocar os números da etapa do mapa. No caso, eu vou fazer de baixo para cima, porque fica mais fácil de eu saber se eu vou precisar apagar as linhas de cima. Vou deixar em uma linha só data de emissão, escala, nome da disciplina e o nome do professor. Será que dá? Escala, nome da disciplina, data de emissão, nome do professor. 4 espaços. 18 dividido para 4 dá 6. Eu acredito que 6 centímetros. 18 dividido para 4 dá 6, dá não. Cálculo errado, hein? Os 18. 2, 3, 4. Tá não. Vou fazer assim, vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 3 espaços. 3 vezes 6 dá 18. E aí eu deixo os espaços com 6 centímetros. Vou fazer aqui a minha marcação dos 6 centímetros. Seis aqui. 6 aqui. Fiquei com 3 espaços de 6 centímetros. E aí, vou fazer as minhas linhas aqui na vertical. Vou fazer em todas as linhas, porque aí depois eu apago as que eu não for precisar. Pronto. Feito as minhas linhas, vou especificar aqui o que é para cada uma. Vou botar a escala aqui, SC, para depois colocar, já para saber o que é que vai em qual lugar. Vou colocar aqui data de emissão, botar só data. E aqui eu coloco professor. Professor. Pronto. Definir quais são esses daqui. Vou definir quais são os próximos. E aí eu vou riscando aqui para eu não me atrapalhar. Risquei escala, risquei data e risquei o nome do professor. Pronto. Feito isso, agora eu vou
escolher essa daqui para colocar o nome da disciplina e esse outro daqui de cima, o nome do estudante. No caso, eu vou apagar essa linha daqui, deixar aqui nome, disciplina e aqui nome ES para estudante. Pronto. Feito isso, vou apagar aqui nome da disciplina, nome do estudante. Aqui eu coloco o título do mapa e a etapa do mapa. Título, etapa. Eu estou fazendo dessa forma, mas aí você pode fazer os ajustes da maneira que você quiser. Estou fazendo aqui para fins de a gente poder saber como é que funciona a questão do desenho técnico. E aí, por último, ficou faltando apenas título e etapa. Aqui, etapa, título. Ficou faltando apenas o nome da instituição. Botar INS para instituição. E aí eu não vou precisar mais dessa linha aqui de cima. Vou até apagar ela aqui. Pronto, feito isso, eu já tenho o meu carimbo quase pronto. Nessa aula eu vou finalizar esse carimbo e aí a gente continua na próxima fazendo ou a outra prancha ou já iniciando o nosso desenho técnico. Mas eu acredito que seja melhor fazer primeiro a outra prancha. Pronto. Feito isso, eu agora vou fazer as minhas correções aqui em cima desse meu desenho. Outra coisa que eu tenho que me atentar é o seguinte: eles pedem que as palavras elas tenham um tamanho igual, elas tenham dimensões iguais. E aí, se eu escolher a medida de meio centímetro para fazer as letras, todas as letras precisam estar nesse mesmo tamanho. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir esses espaços aqui em meios centímetros para poder facilitar no momento de escrever nosso carimbo. E aí na próxima aula a gente continua essa questão de escrita do carimbo e faz a outra prancha já para especificar, tá certo? Então a gente vai parar essa aula por aqui para não ficar tão comprida, que já está dando 37 minutos mais ou menos. E na próxima aula a gente continua com a execução dessa prancha, terminando todo o detalhe do carimbo, para não ficar tão comprida a aula. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo aqui o meu contato, para caso você tenha alguma dúvida de como executar, você me mandar mensagem. Então a gente para por aqui. Um beijo e até a próxima aula.